as denúncias de intolerância religiosa aumentaram mais de 60% em 2019. A liberdade religiosa é um tema muito importante, mas ainda tem um longo caminho para a conscientização de todos aqui no Brasil. É com grande honra que eu posso contar hoje com a presença de uma querida amiga, mas também deputada estadual e advogada especialista em direitos fundamentais, doutora Damares Moura. Tudo bem, Samantha? É com alegria e também com muita honra que eu participo hoje com você para tratarmos de um tema que é tão urgente, que é tão solene e que é tão caro à dignidade de todas as pessoas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Samantha Alciati, sou advogada especialista em civil e empresarial e hoje nós vamos falar um pouquinho deste tema que é tão importante, a liberdade religiosa. Bom, acredito que eu não tenha ainda dividido este assunto e essas questões que são um pouco mais íntimas, nem com os meus colegas de trabalho, nem com vocês que já assistem os meus vídeos, e acho que também ainda não dividi isso com você, doutora Damares. Vou te chamar de você porque é uma grande amiga e muito jovem. O que acontece? Gostaria de dividir isso aqui com vocês. A minha história, minha trajetória universitária, minha carreira profissional, que não é tão longa, né? Ainda estou trilhando os meus caminhos, mas todas as minhas decisões ao longo da faculdade, ao longo dos meus estudos, sempre acabaram passando por caminhos da liberdade religiosa, da intolerância. Para quem não sabe, eu frequento a Igreja Adventista desde que nasci, mas claro, né? Não são só os adventistas que lidam com essas questões. Mas por eu ser de uma denominação, eu acabei lidando com muitos problemas desde pequenininha. Então, eu estudei numa escola que não era adventista. Hoje nós temos, né, há muitos anos, e é uma rede de ensino muito reconhecida e mundialmente, inclusive, que é o Colégio Adventista, mas eu não estudava no Colégio Adventista. Então, eu estudava num excelente colégio, mas eu sempre acabava tendo que lidar com questões de sábado, reuniões, festas em datas comemorativas, e os diretores dessa escola, eles nos tratavam assim, nós tínhamos um tratamento muito familiar, muito amigável, muito carinhoso, e a gente acabava tendo que explicar sempre a mesma coisa, e ficava um pouquinho desgastante, um pouquinho delicado, mas acabou sendo um grande testemunho da minha fé, porque eu, mesmo desde pequenininha, não cedia ali nos meus princípios, né? Para quem não sabe, os fiéis da Igreja Adventista, assim como algumas outras denominações, guardam o sábado. Então, se dedicam neste período sabático, que é do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, para questões religiosas, questões familiares e espirituais. Então, isso ainda por muitos não é tão conhecido, não é tão respeitado, as pessoas ainda não conhecem. E aí, para uma criança, né, lidar hoje. Hoje eu já tenho um filhinho, já está estudando na mesma escola que eu estudei, e hoje está na escola adventista. E aí eu tive que lidar tanto com o meu filho, mas como com outros clientes, e hoje está muito mais fácil. Hoje, se tem, por exemplo, uma festinha de carnaval, chega um bilhetinho na agenda, se não quiser que seu filho participe, tique aqui, ou questões, por exemplo, homoafetivas, questões, enfim. As escolas estão se preparando para atender os diferentes de forma diferenciada, mas nem sempre foi assim, né? Eu não sou tão velha, eu sou jovem ainda, mas eu estive há pouco tempo na escola e não era fácil dessa maneira. E aí eu carreguei as mesmas dificuldades da escola, carreguei para a vida universitária. Então eu acabei optando por estudar no período matinal, né, para que não tivesse aí que lidar com as aulas na sexta-feira à noite, mas nem todo mundo consegue lidar com isso, né? Nem todo mundo pode escolher, precisa trabalhar período integral para estudar à noite, e aí é que traz uma dificuldade muito grande, porque para uma criança lidar com isso, é uma questão. Difícil, mas é uma questão. Agora, a gente já entra, né, no ambiente profissional, né, no ambiente universitário. Então, os efeitos disso são muito diferentes. E aí as dificuldades vêm chegando, os jovens se deparam com muitas questões que acabam tendo que escolher e acham que precisam realmente ou ceder com os seus princípios ou realmente não dar continuidade ao que acredita para que consiga
por exemplo, finalizar uma carreira universitária para que consiga alcançar os seus objetivos. E por essas questões, por essa experiência que eu tive, foi que eu acabei me engajando e sempre me interessando, tanto para alcançar os meus objetivos, mas também para ajudar as pessoas que me procuraram. Então, desde o estágio aí, quando eu estava nos últimos semestres de faculdade, eu acabei me deparando com questões que eu ia realmente precisar fazer valer ali o meu direito, conhecer o que a gente tinha à disposição no país, na nossa legislação, será que eu poderia ou não? E foi quando eu conheci o seu trabalho. Então, eu sou muito grata a Deus, porque eu acho que hoje a gente conta, claro, há um tempo, eu sei que a doutora tem uma carreira já de muitos anos, mas hoje nós podemos contar com profissionais de qualidade, profissionais que alcançaram resultados muito grandes e reconhecidos nacionalmente, né? E isso é muito importante. A minha gratidão vem na minha vida pessoal, na minha vida íntima, mas também pela possibilidade do que a gente pode fazer por outras pessoas, né? Então, ali nos últimos períodos de estágio, as questões, quando eu estava acabando já a minha faculdade, outros membros ali da mesma denominação me procuraram, e eu acabei pesquisando um pouco, entrei em contato na época, era uma jovem estudante, a doutora, né, eu imaginava que seria tão ocupada, tão inacessível, mas não foi assim, foi sempre muito atenciosa, dentro ali da possibilidade que tinha em relação à agenda, mas me explicou de uma forma tão simples, tão humilde, logo uma profissional que já tinha alcançado tantas coisas na carreira, e eu fiquei muito feliz, eu entendi, eu aprendi, foi como uma mentoria à distância, mas aconteceu. E aí eu acabei formulando uma espécie de uma notificação que eu fiz ali dentro dos meus conhecimentos, e nós apresentamos isso, eu comecei a trabalhar com isso e depois trabalhei dentro da igreja, mas também fora depois. E eu apresentei isso para autoridades policiais, para diretores ou reitores de faculdade, para professores em escolas estaduais, municipais, para acho que todo tipo de autoridade ou esfera. Eu pude usar esse documento que eu aprendi fazendo através do seu trabalho e pesquisando na legislação, e todos deram certo. Todos. A única vez que não deu certo foi realmente uma necessidade que a gente teve que entrar com um mandado de segurança, mas nós tivemos uma decisão muito bem fundamentada e foi lindo, foi uma vitória muito grande. Então, eu sou muito grata ao seu trabalho, às informações que nós tivemos, aos resultados que já foram alcançados, e foi por isso que eu fui me interessando. Mas eu acho que é importante a gente explicar isso, porque a liberdade religiosa, ela é muito mais do que apenas só a guarda do sábado, né? Quando a gente começa a aprender sobre essa causa, a gente entende que a liberdade religiosa é para todos. Então, todos aqueles que têm uma crença, que são fiéis e que precisam que os seus direitos fundamentais, os direitos básicos, os principais sejam garantidos, nós precisamos de alguém que possa nos socorrer, de artigos e a legislação correta, a legislação devida para esse caso. E muitas pessoas estão perdidas. E eu vejo que existe a falta de conscientização para dois aspectos. Para aqueles que estão sofrendo, e para aqueles que acabam fazendo os outros sofrerem, mas ou por estarem numa posição de donos do local e precisam trabalhar com funcionários que acabam trazendo essas questões, reitores, diretores. Então, existe a conscientização, a falta de conscientização dos dois lados. Mas, graças a Deus, eu acho que esses resultados que foram alcançados por profissionais como a doutora Damares, eu acho que isso é o que vem dando possibilidade para nós informarmos a todas essas pessoas que precisam. Sim. Então, eu acho que é muito bacana a gente poder levar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação para as pessoas. E eu tenho uma curiosidade que eu nunca tive a oportunidade de te perguntar, mas eu queria entender, assim como eu que tive os meus motivos, queria entender como que você se interessou por essa área. Foi desde o seu comecinho da carreira? Algo especial te levou a se engajar por isso? Eu falo pouco sobre isso, Samantha, porque também dificilmente alguém me faz essa pergunta. Essa é uma pergunta quase que inédita da sua parte, não é?
Mas tudo é na vida da gente e você partiu para defender uma causa a partir de uma experiência pessoal. Foi a mesma coisa comigo, né? Eu também era estudante de direito e na faculdade de direito, que a gente imagina que é um espaço onde o direito deve sempre prevalecer entre todos, não é? Inclusive nas relações interpessoais de colegas para com colegas, de professores para com alunos, não é? De diretores para com alunos, reitores. Isso não é uma realidade. No meu caso, eu vivi uma experiência de intolerância religiosa na faculdade de Direito muito intensa. E num momento da minha vida em que eu não estava preparada academicamente, tecnicamente, não é, para fazer um enfrentamento da questão. Então, eu tive que amadurecer no tema da liberdade religiosa, foi um amadurecimento forçado. Eu tive que me virar, se você me permite a expressão aqui, bastante informal, não é? Por quê? Eu estudava no interior de Minas Gerais, não é? E lá eu desejei prestar um concurso de estágio da universidade num convênio com o Ministério Público. E esta prova foi marcada para uma sexta-feira à tarde. Nós que guardamos o sábado, ele, para nós, acontece do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Esse é o período sabático. Mas eu entendi que era possível fazer a prova antes do pôr do sol da sexta e eu me inscrevi. Mas a prova começou a ser aplicada com algum atraso. Mesmo assim, eu entendi que era possível fazer a prova, mas não foi. Antes que eu concluísse a prova, o sol já começou a se pôr. E eu me levantei porque convicção religiosa ou você tem ou você não tem. É simples assim. E quando você tem, não é? Ela é intransponível. E eu me levantei, peguei a minha prova, entreguei para os meus fiscais de prova e falei, olha, eu sou adventista. Eu guardo o sábado, que já está iniciando este período agora, e eu quero ter a oportunidade de fazer minha prova no horário alternativo. Isso foi assustador para o fiscal de prova, porque foi inusitado. Mas eu saí muito tranquila pela decisão que tomei e por ter honrado as minhas convicções religiosas. Bem, a pessoa me orientou que eu fizesse um pedido formal ao Ministério Público, postulando a realização da prova em outro dia. E assim eu fiz. Aí eu fui aos livros, não é? Porque até então eu nunca tinha estudado o tema juridicamente. Também nunca estudei isso na faculdade. Eu tive que pesquisar. E eu preparei o meu próprio requerimento. E fui pessoalmente ao Ministério Público. Eles analisaram o meu pedido e o fundamento legal dele, inclusive constitucional, e o meu pedido foi deferido, foi atendido. E o Ministério Público me ofereceu a prestação alternativa que nós chamamos, nós não, a Constituição chama de prestação alternativa em razão de convicção religiosa. E eu fui fazer a prova numa outra data, uma outra prova, claro. E eu fui aprovada naquele concurso. E aí vem a face da intolerância religiosa. A face da intolerância religiosa. Os meus próprios colegas de sala, que também prestaram a prova,
quando tomaram conhecimento de que eu tinha tido uma oportunidade alternativa de fazer a prova, eles ingressaram com um recurso junto ao Ministério Público para anular a minha prova. E foi doloroso para mim, porque eu ainda não tinha experimentado, não é, a intolerância religiosa desta forma tão clara e tão direta, não é? Eu sofri muito, porque a intolerância religiosa, ela é dolorosa. Os que sofrem podem testemunhar isto, não é? Mas eu me mantive firme, o recurso foi negado e a minha prova foi mantida. Eu fui aprovada naquele concurso para estagiar no Ministério Público, fui estagiária do Ministério Público por 2 anos, me formei em Direito e a partir desta experiência, eu comecei a defender liberdade religiosa. Então, foi a partir de uma experiência pessoal que eu comecei a atender outros jovens que vivenciavam a mesma experiência minha, relacionada a dias de guarda. Mas a partir desta experiência relacionada a dias de guarda, eu comecei a defender outros religiosos que professam uma crença diferente da minha, mas que também enfrentam algum tipo de violação à sua crença e consciência, não é? E aí a história é bem longa, porque eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB, no estado de São Paulo, e aí tudo foi acontecendo e já se passaram aí quase 20 anos, desde que eu comecei a fazer um trabalho sistemático defendendo liberdade religiosa para todos. Acho que eu resumi aí, não foi tão resumido, né? De onde veio a minha luta e o meu envolvimento com essa causa. Que legal, eu acho que é lindo nós vermos, né, quando uma dificuldade se transforma numa vitória tão grande, não só para nós, mas para outros, né, que precisam. A intolerância, eu acho que talvez quem veja de fora enxergue como uma questão muito íntima, o seu direito individual não pode ser maior que o coletivo, é uma questão de igreja, de crença, isso aí a sociedade não tem nada a ver. Mas quando a gente fala da intolerância, nós podemos trilhar por caminhos muito mais amplos. Então, as pessoas não entendem que, por exemplo, por causa de uma restrição de guarda de sábado, as pessoas perdem o emprego, as pessoas se impossibilitam de prestar um concurso público, as pessoas não conseguem terminar uma faculdade, têm problemas na escola, acabam sendo negadas até para uma admissão no emprego. Às vezes você é super qualificado e você já nem vai ser contratado, então já é muito problema. Mas e os outros? E os testemunhas de Jeová com as questões de doação de sangue? E as questões de quem utiliza vestimentas diferentes. Então, as mulheres que utilizam o véu, que tem questões em, por exemplo, transporte coletivo, em concurso público também, até para emissão de documentos, enfim. Eu acho que essa evolução que nós tivemos até hoje foi graças a pessoas que se engajaram nas causas, que tiveram experiências pessoais e aí acabaram abrindo aí o mar vermelho em relação a isso, e graças a Deus e a todos esses profissionais, incluindo o seu trabalho, é que hoje nós que já passamos, ou todos que estão passando, conseguem ter os seus direitos garantidos. Então, eu te parabenizo, acho muito bacana poder conhecer e entender tudo isso. Eu sei que a sua história foi muito longa, a sua carreira foi maravilhosa, teve vários resultados e um alcance muito grande. Mas se pudesse, assim, lembrar de um resultado, ou enfim, quantos a doutora quiser, mas os principais resultados de onde você pôde chegar com a sua carreira, pode ser inclusive até os mais recentes, que eu acho que é incrível, né? Acho que os recentes foram bem bonitos de saber e de se conseguir, que a gente pudesse contar para quem está assistindo esse vídeo hoje. Eu tive, claro, alguns momentos de emoção ao ser reconhecida nacionalmente e até internacionalmente com premiações ou medalhas de honra ao mérito
por realizar esse trabalho. Essas são honrarias que se materializam num diploma, numa medalha, não é? Mas o principal e que marca realmente a minha trajetória são resultados. Não são honrarias. Essas, claro, afagam o coração da gente, não é? Mas os resultados práticos, reais na vida das pessoas, não é? Isso é que marca e deve marcar uma luta, um ativismo, uma história. Eu, sinceramente, preciso destacar realmente vitórias recentes, conquistas recentes, não é? E hoje, no mandato parlamentar, não é, como deputada estadual, no maior parlamento estadual da América Latina, isso é muito emblemático. São Paulo é um estado que ele é uma vitrine para o Brasil e até para o mundo. Tudo que acontece em São Paulo repercute de uma forma muito intensa, não é, em outras regiões do Brasil e talvez até internacionalmente. Por isso que é uma vitória muito significativa, esta que eu vou me referir agora. Durante a pandemia, Samantha, aqui na Assembleia, nós votamos um projeto de lei construído por vários deputados, promovendo durante a pandemia a proteção a alguns direitos. E eu pensei comigo, uma legislação que tem proteção social, defesa da mulher, não é? Fiscalização de recursos públicos da pandemia, ela precisa proteger a liberdade religiosa das pessoas durante a pandemia. Não é? Porque há muitas práticas religiosas que podem ser comprometidas durante a pandemia, não é? Por exemplo, vou citar apenas 2 exemplos, não é? Pessoas que atuam no serviço público e precisam fazer reposições. Alunos que tiveram as suas aulas interrompidas em virtude da pandemia e poderão eventualmente precisar repor estas aulas, inclusive em dias de guarda. Bem, então eu tenho que incluir nesse projeto de lei, que também é histórico, porque ele traz proteções sociais para o período de pandemia, nós vamos incluir a liberdade religiosa. Ela precisa ser protegida. E eu redigi 2 artigos, o 34 e o 35, da Lei 17.268, porque ela foi aprovada, foi sancionada pelo governador, e havia uma resistência para sancionar estes 2 artigos que eu incluí, porque eles obrigam até o Estado a oferecer uma prestação alternativa para todos os religiosos que têm algum tipo de impedimento para cumprir uma obrigação durante a pandemia em razão de crença religiosa, não é? E nós conseguimos aprovar na Assembleia esse projeto. O governador sancionou, eu estive pessoalmente com ele para sensibilizá-lo. Ele sancionou na integralidade a objeção de consciência, a prestação alternativa enquanto durar a pandemia. Mas a maior vitória é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. É a primeira legislação do Brasil e nós não conhecemos outra no mundo com esta abrangência e com esse nível de inclusão. São 83 artigos que protegem de forma muito ampla todas as tradições religiosas. Não é só quem tem um dia de guarda, não é apenas quem tem uma outra prática religiosa que o diferencia dos demais, porque há uma diversidade de práticas que gastaríamos o programa inteiro falando, não é? Mas a Lei Estadual de Liberdade Religiosa foi aprovada em novembro, final deste ano passado, de 2020. Ela já está nas mãos do governador para a sanção. Estive com ele há 2 dias atrás e novamente sensibilizando-o para sancionar esta lei já aprovada na Assembleia Legislativa. E eu acredito
que ao ela entrar em vigor, porque eu acredito na sanção, né, nós estaremos oferecendo a toda a sociedade e seremos um exemplo para todos os outros estados da federação e até para o mundo de uma legislação inclusiva, uma legislação que alcança todos e que todos sentir-se-ão protegidos por ela para não terem violados nenhum dos seus direitos religiosos, nenhuma dimensão da sua crença e da sua consciência, não é? Porque a lei garante que esta crença, consciência, culto, liturgia não seja de nenhuma forma violado nem nas relações de trabalho, nem nas relações estudantis ou em qualquer outro espaço de convivência humana. Portanto, é um marco histórico na minha trajetória, é um marco histórico para a defesa da liberdade religiosa e eu acho que é um marco histórico para a Assembleia Legislativa de São Paulo, para o Estado de São Paulo, por que não dizer para o Brasil e para o mundo, porque ela pode inaugurar, não é, um novo tempo para a liberdade religiosa de todos nós. Muito obrigada. Eu acho que é incrível nós vermos onde uma experiência pessoal pode chegar através de uma carreira profissional e o que o direito, o que a justiça realmente pode fazer pelas pessoas se a função social, se o respeito realmente for levado em consideração. Então, o objetivo neste vídeo é que você entenda que se você sofre com isso, se você já teve problemas ou está tendo problemas, você tem sim quem possa te defender, você tem quem pode te explicar, te informar, te ajudar, diretamente e indiretamente também. Hoje nós temos conteúdo, já tem lei, já tem artigo, já tem legislação, já tem um material separado, já tem explicação disso. É um tempo diferente, então aproveite, conheçam os profissionais que estão trabalhando nesse sentido e para você, empregador, empresário, que tem dúvidas também, até onde realmente precisa ser levado em consideração, o que precisa ser respeitado ou não, quem que realmente precisa de um tratamento diferenciado, se informe a respeito, utilize aí os nossos canais de contato, nós estamos à disposição. E eu queria também informar para quem está assistindo, caso as pessoas queiram ajudar como profissionais, caso as pessoas estejam sofrendo e precisem de ajuda, caso seja algo com uma proporção até um pouco maior e que precise aí de alguém que possa fazer algo a respeito. Existe realmente como procurar o seu trabalho, a sua equipe, há essa possibilidade? E se há, gostaria que a doutora informasse como funciona esse procedimento, até contasse aí os canais de contato que nós iremos colocar na descrição. O que nós temos aqui no mandato é a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Eu criei esta frente parlamentar com adesão de deputados, mas também tem um comitê da sociedade civil voluntário, composto por líderes religiosos, por advogados e outros profissionais de outras áreas do conhecimento humano. A frente parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa, você pode ingressar no site da alesp.gov.br. Lá você vai encontrar as frentes parlamentares que a casa possui e você vai encontrar a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. As situações de intolerância religiosa, elas podem ser encaminhadas para a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa e no limite das competências que nós temos aqui, por meio da frente parlamentar, nós podemos oficiar, mandar um ofício para um agente que está promovendo a intolerância, tudo com o objetivo de cessar a conduta intolerante. Nós podemos também encaminhar esse indivíduo para outras autoridades competentes para o tratamento adequado àquela situação, proporcional àquela situação. Então, nós somos um canal, tanto de denúncia, quanto de orientação, quanto de ajuda, não é, a indivíduos que estejam sofrendo algum tipo de restrição a direitos por causa da religião que professa.
Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa está à disposição de todos. Maravilha. Acho importante também nós ressaltarmos para os advogados que estão trabalhando e que têm a possibilidade, né, que podem se dedicar também a essa função. Nós temos hoje a Comissão de Liberdade Religiosa, após aí, né, toda essa trajetória. Então, procure a comissão, procure outros profissionais, para que você possa também utilizar o seu trabalho. Se a sua causa pessoal for diferente, tudo bem, mas olha a importância, olha como a gente consegue utilizar as nossas experiências pessoais e onde nós conseguimos chegar. Então, caso você queira também trabalhar em prol da liberdade religiosa, procure a comissão da OAB. Com certeza você vai poder contar com o apoio de profissionais que já estão em atuação. E se você também tiver uma causa que seja pessoal, que afete aí realmente a sua intimidade, o seu coração, e você veja que é um caminho diferente, que você possa fazer o bem com a sua profissão, isso não tem preço. Então, eu gostaria muito de agradecer que a doutora aceitou o nosso convite de conversar um pouquinho mais, contar de uma forma simples, realmente abrindo aqui a nossa história, né? Para que a gente possa explicar para as pessoas que sim, dá para trabalhar em relação a essa causa e quem está sofrendo pode sim, tem caminhos que consegue ajuda. Então, gostaria de agradecer pelo seu trabalho, agradecer por ter aceitado o nosso convite e estamos sempre à disposição. Os meus canais de contato estão na descrição do vídeo e também os canais de contato da doutora Damares também está. Conheça o trabalho, acesse o site, o YouTube e o Instagram, correto? Isso mesmo. Eu que agradeço, Samantha. Você é uma pessoa muito especial, porque você é muito sensível às causas mais caras à dignidade da pessoa humana, não é? E desde que a conheci e até hoje, não é? Eu percebo que você reafirma todos os dias o seu compromisso, não só com a advocacia, não é? É uma advogada tão competente e próspera como você não é? E eu recomendo Samantha, uma brincadeira só, para todas as pessoas, porque ela é uma grande advogada, não é? Mas também o tempo que você dedica a causas sociais, não é? De conscientização, de informação, de apoio, de ajuda. O seu voluntariado, ele marca a sua vida, ele marca a sua história e ele fortalece a sua carreira profissional. Eu desejo, assim, sempre mais êxito e mais vitórias a você. Recebo o meu reconhecimento, a minha gratidão pelo convite de participar com você desta gravação e me colocar sempre à disposição como amigas que somos, não é? Como profissional que sou, e o mandato também à disposição de todos aqueles, não é? Você e todos aqueles que precisarem do nosso apoio na defesa da liberdade religiosa. Muito obrigada. Sem palavras, doutora, muito obrigada também. Conte comigo no que eu puder ajudar. Você que está assistindo esse vídeo, caso gostaria de esclarecer mais alguma dúvida, pode entrar em contato. O meu número de WhatsApp está na descrição do vídeo, eu estarei sempre à disposição. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque os seus amigos e vamos juntos continuar a descomplicar o direito.